Salve galera, o tema do vídeo de hoje é anticomunismo. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a você que compartilha os vídeos do nosso canal no Facebook, no Instagram, no Twitter e em todas as outras redes sociais. É muito importante a sua participação para popularizar e fortalecer cada vez mais o nosso canal. Na atual conjuntura brasileira, a extrema-direita vem usando cada vez com mais força mitos anticomunistas. Diversos colegas, amigos, vêm me pedindo material para refutar esses mitos. Evidentemente que o alvo principal é a Venezuela, mas não só. Também é falado que o movimento comunista matou mais de 100 milhões de pessoas, que Che Guevara assassinou mais de 100 mil, que nas experiências socialistas existiam estados totalitários que controlavam todos os indivíduos e negavam as liberdades mais básicas, e por aí em diante. Para falar de anticomunismo, é necessário sublinhar alguns aspectos. Primeiro, desde que existe movimento operário com influência de ideias socialistas e comunistas, existe a ideologia do anticomunismo, a ideia de que o projeto comunista significa a barbárie mais absoluta, a negação da civilização, o fim da humanidade. Marx e Engels, no Manifesto do Partido Comunista, dizem que nenhuma tendência política foi tão caluniada, tão difamada quanto os comunistas. Contudo, a ideologia anticomunista ela ganha uma nova proporção, uma nova forma a partir de alguns episódios fundamentais do século XX. O primeiro deles, ao fim da Segunda Guerra Mundial, era um consenso no mundo de que quem derrotou o nazifascismo foi a União Soviética. O movimento comunista, a União Soviética e seu líder máximo, Joseph Stalin, estava no auge da sua popularidade. Para dar apenas um exemplo, o Partido Comunista Italiano e o Partido Comunista Francês tinham cada um mais de 1 milhão de militantes. Os Estados Unidos, o país guia do mundo capitalista, quando lançou a Guerra Fria, montou uma frente ideológica e cultural fortíssima para combater o prestígio dos comunistas da União Soviética. A propaganda do comunista da Guerra Fria tinha uma ideia principal, que é o conceito de totalitarismo. Ou seja, é a ideia de que o nazismo, o fascismo e o comunismo soviético são projetos políticos assemelhados, irmãos gêmeos, porque ambos são estados totalitários que negam completamente a liberdade do indivíduo e o Estado controla toda a sociedade, negando os princípios mais básicos da liberdade, como um direito de pensar e discordar do poder político vigente. Duas obras foram fundamentais nessa propaganda anticomunista: 1984, do romancista inglês George Orwell, e As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt. Apesar de toda a força que os Estados Unidos e todos os outros países capitalistas colocaram na propaganda comunista, ela só ganhou uma força e uma propulsão tão grande para reverter a popularidade do projeto comunista nos trabalhadores a partir de 1956. O que foi que aconteceu nesse ano? Foi o ano do famoso discurso secreto de Nikita Khrushchev. A partir de uma disputa pelo poder no seio do Partido Comunista da União Soviética, o grupo político liderado por Nikita Khrushchev, com o objetivo de derrotar os herdeiros mais imediatos de Stalin, apresentou o famoso relatório secreto. O que é que dizia esse documento? Basicamente, Khrushchev, nesse documento, dizia que a União Soviética, nos últimos 30 anos, foi governada por um louco, sádico, paranoico, com sede de poder, que cometeu os mais brutais crimes da história da humanidade, que matou e deportou milhões, que perseguiu todo tipo de opositor, que controlava toda a sociedade soviética com mão de ferro e que era um político medíocre do ponto de vista da liderança econômica, militar e da condução do partido. O objetivo de Khrushchev era demonizar toda a experiência soviética dos últimos 30 anos, mas preservar o caráter socialista do sistema político e da sociedade soviética. O imperialismo e seus intelectuais fizeram o óbvio, pegaram o discurso de Nikita Khrushchev e estenderam para o sistema soviético em si. No sentido de que, se a União Soviética nos últimos 35 anos foi governada por um sistema desumano, brutal, violento e irracional, o socialismo é em si tudo isso.
e não pode ser diferente. A partir do discurso de Nikita Khrushchev, com o processo de desestalinização, várias personalidades do movimento comunista, vários partidos, vários líderes, assumiram a postura de negar, de liquidar toda a experiência histórica do movimento comunista nos últimos anos, como se tudo fosse resumido a uma série de atos bárbaros, de crimes contra a humanidade, que os comunistas deveriam se envergonhar e renegar em bloco. Evidentemente que não foram todos os líderes comunistas que tiveram essa postura. O comunista italiano Palmiro Togliatti assumiu uma posição teórica e política que consideramos a mais correta. Togliatti defendeu basicamente o seguinte: é tarefa dos comunistas estudar de maneira séria, sistemática e científica a sua história, fazer todas e cada uma das críticas e autocríticas necessárias, mas defender a nossa história, a nossa experiência da propaganda imperialista, sempre destacando os momentos emancipatórios do movimento comunista e as grandes conquistas e contribuições que demos para os trabalhadores e para a história da humanidade de uma maneira geral. Um pequeno exemplo da postura que Palmiro Togliatti defendia. Eu escrevi um artigo sobre o Gulag soviético, um artigo muito popular que tem mais de 60 mil acessos no meu blog, onde eu busco mostrar que é um erro histórico e analítico comparar o Gulag soviético com o campo de concentração nazista, já que o campo de concentração nazista ele tinha como função exterminar o inimigo interno, que era inclusive inferior do ponto de vista racial, e não tinha nenhuma preocupação educativa, produtiva e de reabilitação. Já o Gulag soviético não era uma máquina de extermínio, o preso era um cidadão e potencialmente um camarada que cometeu um desvio, e existia uma ampla política cultural e de reabilitação e uma preocupação produtiva, no sentido de que o Gulag soviético se diferencia em tudo do campo de concentração nazista. Isso não significa, evidentemente, achar algo legal, encarceramento em massa que aconteceu na União Soviética nos anos 30, ou justificar, dizer que é maravilhoso o sistema prisional soviético. Significa apenas que na análise política, na hora de fazermos o balanço histórico, a crítica, é fundamental estabelecer com precisão científica o que foi o fenômeno histórico que está sendo analisado. Contudo, como colocamos, essa não foi a postura dominante do movimento comunista. Intelectuais como Palmiro Togliatti, Louis Althusser ou Georges Lukács, que buscaram fazer todas e cada uma das autocríticas necessárias, mas combatendo a ideologia anticomunista e defendendo o nosso legado, acabaram sendo minoria. Com a queda do Muro de Berlim, a derrubada da União Soviética e a esmagadora vitória do imperialismo na virada do século XX para o século XXI, a ideologia anticomunista se tornou hegemônica, quase que sem contestação. A esquerda brasileira aceitou todos os principais mitos anticomunistas e buscou assumir uma postura em que reproduzia todos os elementos da ideologia dominante, mas dizia que nós vamos fazer diferente porque o nosso socialismo é um socialismo democrático. Nesse momento histórico, dos anos 90, o PT foi o partido que mais se notabilizou nessa operação teórico-política, defendendo que iria construir o socialismo petista, que era de todo antagônico ao que foram as experiências socialistas, notadamente a União Soviética. Na minha dissertação de mestrado, foi um estudo sobre a obra do filósofo Carlos Nelson Coutinho. Eu busquei demonstrar como, nos anos 90 e nos anos 2000, grande parte da intelectualidade marxista brasileira buscou ocupar pela esquerda a ideologia dominante. Como assim? Aceitou todos e cada um dos mitos do imperialismo, ou seja, o balanço histórico da experiência do movimento operário no século XX foi dado pelo imperialismo, mas dizendo que agora vamos fazer diferente, vamos construir um socialismo democrático, socialismo com liberdade, com autogestão. Carlos Nelson repetia que a União Soviética foi totalitária, que matou milhões e milhões e milhões. De certa forma, aceitava a comparação do nazismo com o comunismo soviético, mas, a partir de uma leitura de Gramsci, dizia: dessa vez vamos fazer diferente. Outro exemplo que pode ser dado é o PSOL.
Partido Socialismo e Liberdade, que é um partido que tem uma importância muito grande na luta popular, na luta social brasileira. O nome do próprio PSOL, Socialismo e Liberdade, parte de uma concepção de que é necessário fundar um socialismo diferente do século XX. O socialismo do século XX não teve liberdade e agora vai ter. Ou seja, é uma identidade que existe em negativo com a experiência passada. Contudo, o PSOL, enquanto partido político, não tem absolutamente nenhum balanço do que foram as experiências históricas de transição socialista no século XX. Aceita a hegemonia do imperialismo no balanço histórico do século XX e busca fazer uma leitura pela esquerda dessa hegemonia. Durante grande parte dos anos 90 e dos anos 2000, a questão do combate à ideologia anticomunista não se colocou no primeiro plano da luta política, por uma questão bem simples. Os comunistas não representavam nenhuma ameaça à ordem dominante na imensa maioria dos países capitalistas, dado que o movimento comunista está desarticulado, fraco, e a maioria dos partidos comunistas no mundo não tem tanta expressão no seio da luta de classes. Contudo, a partir da grande crise capitalista de 2008 e seus desdobramentos, como a crise e a implosão de vários e vários sistemas de dominação política e a formação de polos extremos nas sociedades, um polo de extrema direita e polos de extrema esquerda, colocando projetos políticos antissistêmicos, o anticomunismo voltou com força. E por que voltou com força? A classe dominante atua numa espécie de preventivo político. Mesmo que o projeto comunista, nesse momento, não tenha uma adesão de massas, as massas trabalhadoras do mundo não estejam lutando, orientadas por um projeto comunista e radical, as condições concretas para se surgir novamente um movimento de massas orientado pelo programa comunista estão dadas. Isso não significa que vai acontecer, mas oremos para que aconteça. Justamente porque essas condições estão dadas, é fundamental, desde já, fortalecer e resgatar todos os mitos, toda a propaganda, todas as mentiras anticomunistas que foram difundidas em massa durante o período da Guerra Fria. É por essa situação que na conjuntura brasileira, mas não só na brasileira, em vários outros países capitalistas do mundo, o comunismo no século XX, a União Soviética, Stalin, a China de Mao Tse-tung, passam a ser assuntos cada vez mais constantes. A classe dominante, junto com seus intelectuais e seus aparelhos ideológicos, está formando uma comunistofobia, uma fobia do comunismo na classe trabalhadora, para evitar que essa classe, que está cada vez mais pobre, com menos empregos, menos direitos e acredita cada vez menos no sistema político, se volte para uma alternativa comunista e marxista. Nesse sentido, a esquerda brasileira se viu desarmada no combate à ideologia anticomunista. Ela aceitou por 30, 40 anos todos os principais mitos e ideias, teorias e conceitos do anticomunismo, inclusive louvando uma das principais formuladoras da ideologia anticomunista da Guerra Fria, que é a filósofa reacionária e conservadora Hannah Arendt, odeio muito. Quando a extrema-direita brasileira passou a usar com cada vez mais força o anticomunismo, qual é a postura típica do militante de esquerda? Ou ele ironiza, ou faz graça, o que não é uma resposta, ou então ele busca dizer: mas eu não tenho nada a ver com isso, o meu socialismo é diferente, o meu socialismo é democrático, o meu socialismo é com liberdade. Como se na propaganda da extrema-direita ela tivesse algum tipo de preocupação em discernir que tipo de socialismo, que tipo de comunismo se defende. Para a extrema-direita, todos são, evidentemente, stalinistas totalitários do mal que querem comer criancinhas. O domínio do anticomunismo sobre a esquerda é tão grande que são raros os intelectuais que procuram fazer um balanço autônomo das experiências dos trabalhadores, das experiências socialistas no século XX. Eu consigo pensar em autores europeus que fazem sucesso no Brasil em apenas 3 nomes: Domênico Losurdo, Istvan Mesarios e Jean Salem. Os 3, cada um ao seu modo, não só negam a ideologia dominante e os mitos anticomunistas, como procuram combatê-los.
Contudo, a imensa maioria dos intelectuais de prestígio, lidos, publicados pela Boitempo e outras editoras, como David Harvey, Slavoj Žižek, Antônio Negri, George Agamben e vários outros, repetem todos os mitos fundamentais do anticomunismo no século XX, não só sobre experiências passadas, como sobre experiências atuais, tais como Cuba e Coreia Popular. É fundamental para combater o anticomunismo não procurar de maneira desesperada materiais rápidos, simples, textos jornalísticos que busquem refutar essas versões da extrema-direita. É necessário refundar o balanço da esquerda brasileira sobre as experiências socialistas do século XX, procurando assumir a postura de Palmiro Togliatti. Uma análise séria, científica, sistemática, negando a ideologia dominante e buscando analisar todos e cada um dos nossos erros, mas sem nunca esquecer de valorizar as grandes conquistas, os momentos emancipatórios da história do movimento comunista e das experiências socialistas. É necessário também combater o anticomunismo de esquerda, cada vez mais forte, em que figuras na esquerda brasileira repetem a ideologia dominante, atuam quase que como porta-vozes do Departamento de Estado dos Estados Unidos ou de uma revista como a Veja e dizem que isso é em nome de um verdadeiro socialismo, um socialismo democrático. Penso, por exemplo, no deputado Jean Willis falando sobre Cuba, Coreia Popular ou Venezuela, que não se difere em nada do mais louco e anticomunista dos reacionários brasileiros. Para virarmos essa correlação de forças, combater a extrema-direita, é fundamental superar o que Domênico Losurdo chama de autofobia, ou seja, a negação do passado, como se toda a história do movimento comunista fosse uma história de erros, tragédias e crimes brutais. Isso é falso. Isso é insustentável. Temos que defender a nossa história, porque, como diria de novo Domênico Losurdo, a classe dominante ela busca expropriar o passado da classe trabalhadora, ou seja, roubar o seu passado para que ela não tenha futuro. E um povo sem passado, um povo que não conhece sua história, é sim um povo sem futuro. Então vamos estudar seriamente a história do movimento comunista, aprender com nossos erros, mas defender a nossa história, como se fosse uma questão de vida ou de morte na luta de classes. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber as atualizações em primeira mão e ajudar a manter e melhorar o canal a partir do Apoie-se, que está aqui na descrição do vídeo, o link do Apoie-se para você conferir lá. Muito obrigado e até a próxima.